Olá, turma. Então, dando continuidade aqui à nossa aula sobre o sistema urinário, né? As disfunções urinárias. Vamos para a segunda parte do nosso vídeo e agora iremos falar sobre o que seria a retenção urinária, ok? Então, como o próprio nome já fala, retenção urinária será um problema, né, que vai ser caracterizado pela incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente, ok? Então, o que é que acontece? A urina, ela vai se acumular no interior da bexiga, tá? Fazendo com que o nosso abdômen, a nossa barriga, né, tenha um processo de se distender, né? Causando assim uma sensação de peso, de desconforto e uma sensibilidade dolorosa, né? Vai provocar uma dor quando essa região é apalpada, tá? Além também de apresentar sintomas como sudorese e uma irritabilidade. Então, geralmente a capacidade da bexiga de uma pessoa adulta ela vai variar entre 500 a 1000 ml, ok? Sem representar grandes sofrimentos de musculatura, né? Sem provocar nenhum problema. No entanto, quando essa bexiga ela chega a um volume de 150 a 200 ml, a pessoa ela já sente a necessidade de eliminar essa urina, vem aquela vontade, né, de urinar. Ou seja, os sinais nervosos já vão indicar o desejo consciente de urinar. Nos casos graves, né, de retenção urinária, a bexiga ela pode chegar a conter cerca de até 2.000 ml, que corresponde a 2 litros, até 3.000 ml, ou seja, 3 litros de urina retido, né, na bexiga. Então, é um problema grave onde a pessoa não consegue eliminar, tá? E aí, as formas de se aliviar, né, é através de uma sonda, geralmente uma sonda vesical de alívio, que muitas vezes é indicada, tá? Ou, se o problema for mais grave, procedimento cirúrgico para corrigir essa falha. Então, com base na etiologia, gente, só um minuto, que eu não estou conseguindo ver aqui. Tá certo. Então, com base na etiologia, as principais causas da retenção urinária se diz respeito ao aumento, né, nos homens, por exemplo, significa o aumento da próstata, a próstata causando, né, uma outra complicação secundária, que no caso seria a retenção urinária. Esse paciente ele também pode apresentar, né, constipação, estreitamento de edema da uretra, como consequência de um parto ou cirurgia, além de provocar uma ansiedade emocional, né, que pode afetar a capacidade de relaxamento dos esfíncteres uretrais, tá? Que são os músculos de formato circular que vão contrair e relaxar, controlando assim o processo de micção, né, de saída da urina. Quanto às manifestações clínicas, o principal sinal, né, de retenção urinária é a ausência da diurese, ou seja, a ausência da frequência urinária, tá? Pelo espaço de várias horas, assim também como a distensão da bexiga, tá? Na área suprapúbica, né, que é parte abdominal. E aí, essa distensão, ela pode ser caracterizada ou denominada, melhor dizendo, como bexigoma. Pode ser apenas, né, ter uma sensação de peso ou dor intensa, sempre que ocorrer essa distinção da bexiga, tá? Quando essa bexiga, ela ultrapassa a capacidade normal,
ok? De suportar quantidade de líquidos. Quanto às intervenções de enfermagem, nos casos da retenção urinária, todas as medidas possíveis, né, devem ser tomadas para estimular a diurese, ou seja, fazer com que o paciente ele venha até a frequência urinária de forma espontânea, tá? Para isso são adotadas algumas medidas como garantir sempre a privacidade durante a micção desse paciente, abrir torneiras e chuveiros para que esse paciente ouça o barulho da água e tentar de alguma forma estimular para que esse paciente tenha vontade, né, de urinar e consiga. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, porque geralmente quando a gente quer fazer xixi e tá ali presa, a gente não consegue. Liga uma torneira, né, um barulhinho de uma água, e aí parece que o nosso cérebro ele ativa esse desejo, ok? Molhar os pés dos clientes acamados, porque essas medidas vão ajudar a relaxar os esfíncteres uretrais. Passagem de uma sonda, né, vesical de alívio, em último caso, ok? Então, a passagem de sonda, ela só é realizada quando outras medidas não foram necessárias, não foram eficazes, digamos assim, tá? E o tratamento consiste na estimulação à diurese. Outra disfunção urinária que a gente vai ver é sobre a incontinência urinária, tá? Que é o oposto da retenção. Então, a retenção é quando a urina fica presa, quando o indivíduo ele não consegue urinar com frequência normal, tá? Fica muito período sem conseguir urinar. Já na incontinência, é o oposto, é quando a pessoa ela não consegue controlar o desejo a urinar, tá? Ou seja, quando a frequência, né, urinária ela aumenta, tá? Então vai ser uma disfunção caracterizada pela perda desse controle. Essa perda ela pode ser de forma total ou parcial da micção, tá? E pode manifestar-se em qualquer faixa etária, tá? Em qualquer idade, embora ela seja muito frequente em pessoas adultas. Então, a pessoa que apresenta essa disfunção, né, da incontinência, ela geralmente, né, se sente marginalizada, né, socialmente marginalizada, afastando-se frequentemente das atividades sociais por ser uma disfunção que causa constrangimento, tá, a esse indivíduo. Então, a urgência miccional, a necessidade, né, de urinar frequentemente e às vezes a perda do controle, né, da micção é um tipo de incontinência onde a pessoa ela sente a necessidade urgente e repentina, ou seja, frequentemente de urinar, mas não consegue chegar a tempo ao vaso sanitário, tá? Então, o tratamento é ótimo, tá? Depende da análise minuciosa do problema, de forma individualizada. E o tratamento ele vai variar de acordo com a natureza específica do problema. Então, os que sofrem de incontinência urinária, eles podem curar-se habitualmente, né? Ou apenas melhorar. Muitas vezes o tratamento vai consistir apenas que se tome medidas simples, tá? De mudança de comportamento. Muitas pessoas podem recuperar o controle da bexiga mediante algumas técnicas de modificação do mesmo, como por exemplo, urinar em intervalos frequentes, regulares, tá? A cada 2 ou 3 horas, para manter a bexiga relativamente sempre vazia. Pode ser útil evitar produtos, substâncias, né, irritantes da bexiga, como por exemplo as bebidas, né, que contêm cafeína.
beber uma quantidade suficiente de líquidos, nada demais, tá? De 6 a 8 copos por dia, para impedir que a urina ela se concentre em níveis elevados, em demasia, né? Que pode afetar a bexiga. Sobre a ingestão de medicamentos que afetam o funcionamento da bexiga de modo adverso, né? Muitas vezes pode ser suspensa, ou seja, aqueles medicamentos diuréticos, né, que aumentam a frequência urinária. Então, eles devem ser suspensos. Se não puder controlar a incontinência de forma completa, né, com os tratamentos específicos, pode optar, né, por uso de roupas interior ou até mesmo os absorventes, né, especialmente concebidos para incontinência, tá? Para proteger de forma ampla, né, a pele e permitir que as pessoas elas se sintam secas, cômodas e socialmente ativas, né, impedindo qualquer tipo de constrangimento. E estas peças elas são discretas, tá? E têm um fácil acesso. Então, também pode estar sendo realizado o treinamento, tá, da bexiga com exercícios musculares para fortalecer a musculatura urinária, tá? E medicamentos que relaxam a bexiga, eles podem ser úteis, tá? Embora muitos desses medicamentos possam ser, cada um deles, né, atua, exerce de um modo um pouco diferente e pode ter efeitos adversos. Então, aqui tem uma imagem, né, de uma mulher que acabou urinando, né, na cama por falta desse controle da micção. E aqui é um exemplo, né, de uma roupa interna, o uso de um absorvente, né, para impedir que hoje em dia é caracterizada como uma calcinha, né, uma fralda calcinha, né, que pode ser utilizada para evitar esse tipo de situação. Já quanto aos cuidados da enfermagem na incontinência, um desses cuidados, né, que possui nas disfunções urinárias é a monitorização diária do balanço hídrico desse paciente, tá? Então, eu tenho que ter o controle quanto à quantidade de líquido que esse paciente ingere durante 24 horas, tá? E o quanto ele elimina. Então, o balanço hídrico, ele representa, né, o resultado de todos os líquidos administrados, tá? Seja por via oral ou parenteral, né? Seja por via de medicação, via endovenosa, e também todos os líquidos eliminados, sendo registrado, né, em formulários para evolução em um período de 24 horas. É indicado para o acompanhamento daqueles que são, daqueles que são nefropatas, ou seja, que tem algum problema renal, cardiopatas, problemas cardíacos, pessoas edemaciadas, né, e que necessitam de cuidados intensivos. Abordando agora uma outra disfunção urinária, nós vamos ter a urolitíase, ou também conhecida, né, popularmente como cálculo do trato urinário, né? Entre tantas substâncias, né, que são eliminadas através da urina, uma delas, né, que está presente na urina é o cálcio e o ácido úrico, tá? Que são substâncias cristalinas, ou seja, formam cristais. E aí, em situações anormais, essas substâncias elas se cristalizam, né, formando pedras depositados em algumas partes do sistema urinário, né? E aí esses cristais eles formam, né, os famosos pedras, os famosos cálculos renais, ou conhecido como urolitíase. Sobre a etiologia, ela é desconhecida, não se tem uma causa exata por que surgem, tá? Porém, alguns fatores podem favorecer o aparecimento desses cálculos, né, da urolitíase, como, por exemplo, uma infecção urinária, tá? Períodos prolongados de imobilização no leito, quando o paciente, principalmente o paciente acamado, que não faz mudança de decúbito, tá?
uma ingestão excessiva, né, de alimentação baseada em cálcio e a desidratação, ou seja, o não consumo de água de 2 a 3 litros por dia. Tá? Então, pessoas que não fazem o uso, né, não ingerem frequentemente água durante 24 horas, né, pode vir a desenvolver um cálculo renal. As manifestações clínicas. Quanto à urolitíase, né, o cálculo renal, muitas vezes esses cálculos eles podem aparecer na forma indolor, ou seja, não causando dor, tá? Ou então em formas em que o paciente ele sente crises de cólicas renais, tá? Ou seja, representado por uma dor intensa, tá? E profunda da região lombar. A dor do cálculo renal, ela é considerada a segunda dor pior do mundo, né? A primeira é a dor do parto, a segunda é a dor de cálculo renal, né? Principalmente nos homens, né? Que tem a uretra mais longa e muitas vezes para expelir esses cálculos através da uretra causa bastante dor. E aí o paciente ele vai sentir dor, né? Característica na região lombar, que é a região do dorso entre o tórax e a pelve, tá? Eliminação, pode ter eliminação da urina com presença de sangue ou pus, associada a uma distensão abdominal, ou seja, a barriga ela fica distendida, meio que inchada, tá? Diarreia, náuseas e vômitos, devido à proximidade dos rins com o sistema digestório, levando assim a alteração em seu funcionamento. Geralmente, a dor, né, de origem renal ela apresenta algumas características típicas, tá? Como, por exemplo, o início abrupto, ou seja, o início de uma hora para outra, com irradiação anterior e uma irradiação para baixo em direção à bexiga, tá? Na mulher, e uma dor nos testículos presente nos homens. Esta dor característica tem origem com a obstrução, tá, ou a inflamação e o edema da mucosa do trato urinário em contato com o cálculo. Quando o cálculo ele se aloja, né, no uréter, né, então temos a bexiga, depois da bexiga nós vamos ter o rim, os dois rins. Dos rins vamos ter o canal uréter, né, que vai levar essa urina formada lá nos rins para a bexiga. Então, quando o cálculo está presente nesse uréter, surge uma dor aguda, intensa, tá, em cólica, que pode irradiar para a coxa genital. Há também um frequente desejo de urinar, mas a pessoa ela somente elimina uma pequena quantidade de urina, ou seja, ela não consegue urinar em quantidades suficientes. E a maioria desses cálculos eles podem ser diagnosticados através de um exame, né, de raio-x, que deve estar associado a outros dados, como sinais e sintomas que o paciente apresenta, o tipo de dor, que é muito característico, né, dor na região lombar, e exame de urina para identificar, né, o tratamento. O objetivo do tratamento é determinar o tipo de cálculo que está causando aquele incômodo. O tratamento vai consistir em eliminar o mesmo, evitando assim uma lesão renal, controlar a inflamação e aliviar a dor do paciente. Então, líquidos endovenosos, eles são benéficos no sentido de auxiliar o paciente a expelir esses cálculos renais, tá? Além de reduzir os níveis de concentração de cristais urinários e assegurar um bom volume urinário, né? Um bom volume de urina para que esse paciente possa estar eliminando. Em geral, os cálculos que têm um tamanho entre 0,5 a 1 centímetro de diâmetro, eles são eliminados espontaneamente, tá? Através da uretra. Porém, aqueles cálculos que têm um tamanho acima de 1 centímetro, eles devem ser removidos ou fragmentados, ou seja, quebrados, tá? Através de um procedimento não cirúrgico, conhecido como litotripsia ou leco,
tá? Que vai fracionar, fragmentar esses cálculos renais para assim eles serem eliminados pela urina, né? De forma espontânea. No entanto, em algumas situações há necessidade da remoção cirúrgica, tá? Ou seja, que não torna-se viável a fragmentação, mas sim a eliminação desses cálculos. Quanto aos cuidados de enfermagem nos cálculos renais, a equipe, né, irá participar da prevenção da reincidiva, ou seja, do reaparecimento desses cálculos, prestando orientações, né, após a alta hospitalar desse paciente. Outros cuidados de enfermagem é o alívio da dor, né, que pode ser facilitado por meio de banhos quentes ou alguma aplicação de calor úmido na região do flanco. Ingestão elevada de líquidos, né, deve ser mantida e ofertada a esse paciente, pois os cálculos eles se formam facilmente, tá, em uma urina concentrada. E quanto à dieta desse paciente, esse paciente ele deve ser encorajado a seguir um regime para evitar a formação de outros cálculos renais, tá? E aí a dieta desse paciente deve ser pobre em cálcio, né? Então evitar alimentos ricos em cálcio, como por exemplo leite, derivados, gema de ovo, vísceras e outros vegetais, como por exemplo beterraba, espinafre e ervilha, que são alimentos que têm maior facilidade, né, probabilidade de causar cálculos renais. Sobre os exames, né, para a coleta de urina. Então, a coleta de urina de 24 horas, ela algumas orientações, né, sobre como realizar o exame. Ela é realizada pela manhã, tá? E aí o paciente ele precisa esvaziar completamente a bexiga, desprezando a primeira urina, tá? E aí, a partir da eliminação da primeira urina, esse paciente ele vai marcar a hora exata em que terminou de urinar, tá? A partir da hora marcada, será necessário coletar todas as urinas eliminadas durante o período de 24 horas, tá? Seguintes em recipiente adequado ou uma garrafa plástica, tá? Coloca essa urina em uma garrafa plástica de água mineral sem gás, mantendo essa urina refrigerada na geladeira, tá? Então, acordou pela manhã, desprezou a primeira urina, marca a hora. Depois, coleta todas as urinas, né, no período de 24 horas, a partir daquela hora marcada. Por exemplo, se a coleta foi iniciada às 8 horas da manhã, ela deverá terminar às 8 horas do dia seguinte, tá? Havendo a solicitação de clearáceo de creatinina, né, comparecer, o paciente ele deve estar em jejum no período de pelo menos 6 horas. Lembrar que a coleta da urina, né, no período de 24 horas, inicia-se com a bexiga vazia e termina após 24 horas com a bexiga também vazia. Então, precisa esvaziar essa bexiga. Caso esteja fazendo uso de algum tipo de medicamento, é necessário comunicar, né, ao médico que solicitou o exame. Quanto ao exame de urocultura, né, para identificar o tipo de bactéria e o antibiótico que vai ser necessário para combater essa bactéria. Então, como é feito? A amostra de urina, né, para exame, ela deve ser coletada necessariamente, né, na manhã do dia, destinado à entrega do material, ou seja, para fazer o exame, né? E aí, é necessário coletar a primeira eliminação de urina do dia, tá? Então, é necessário fazer uma higiene da região genital com bastante água e sabão. Não utilizar qualquer antisséptico, porque muitos sabonetes, muitos antissépticos possuem pH que pode alterar, tá? Colocar em recipiente adequado toda a primeira micção matinal. E essa coleta deve ser feita em um recipiente estéril, tá?
somente o jato médio da urina, desprezando a primeira porção da micção, ou seja, ao urinar eu desprezo o primeiro jato e coleto o restante, ok? E aí fazer a entrega da urina em até 1 hora após a coleta. Se não for possível entregar em até 1 hora, colocar esse recipiente, né, com urina em um saco de gelo, em um saco com gelo, né, para manter refrigerado. Caso esteja fazendo uso de medicamento, é necessário comunicar ao médico que pediu, que solicitou o exame. Sobre o exame de urina, né, vai ser do mesmo jeito da urocultura, tá? Eu vou desprezar o primeiro jato e coletar o restante, tá? Em um recipiente estéreo, tá? A primeira urina do dia, ok? E fazer a entrega em até 1 hora e, se não for possível, manter o recipiente, né, em um local refrigerado. Outra disfunção que existe é o glomerulonefrite, tá? Difusa aguda. Que a glomerulonefrite difusa aguda vai ser uma inflamação, né, uma resposta inflamatória do glomérulo contra a substância nociva antígena que pode invadir o organismo humano. Ou seja, em que o sistema imunológico ele vai tentar destruir. Ao fazer esse procedimento, né, o sistema imunológico ele vai produzir anticorpos para combater esse invasor, né, que ao se deparar com o antígeno, que é o invasor, a substância tóxica, se ligam a ele, formando o que chamamos de complexo antígeno-anticorpo. Este complexo antígeno-anticorpo ele vai se aderir, né, vai se fixar ao glomérulo, obstruindo e causando uma inflamação. Quando isso ocorre, em muitos glomérulos temos a conhecida disfunção glomerulonefrite difusa aguda, tá? Então, minha gente, é o seguinte: quando uma substância nociva, ou seja, que vai causar um dano ao meu organismo, o meu sistema imunológico ele ativa os anticorpos para combater essa substância, que é conhecida como antígeno, tá? Porém, na glomerulonefrite, o que é que acontece? Os meus anticorpos que foram produzidos por conta de uma ameaça vão se juntar à ameaça, tá? Então, os anticorpos produzidos vão se juntar ao antígeno, formando assim o complexo antígeno-anticorpo, e esse processo vai causar uma inflamação, tá? Conhecida como glomerulonefrite aguda. Quanto às manifestações clínicas, né? Existem situações em que essas condições elas passam de forma despercebida, tá? Então, os pacientes muitas vezes nem sabem que teve isso, tá? E só pode descobrir através de um exame de urina de rotina. Então, quando são sintomáticas, né? Os pacientes ele podem apresentar uma dor de cabeça, um mal-estar, né? Um edema facial. Dor de cabeça não, gente, nome técnico, uma cefaleia, tá? Pode apresentar uma dor no flanco, podendo ser confundida, né, com a cólica renal, né, a dor da cólica renal. Pode apresentar hipertensão arterial, que pode variar de leve a grave, e a diminuição da diurese, né, presença de sangue na urina, tá? Ou uma urina com a coloração preta, né, que a gente chama de colúria, onde a urina ela tem cor, aspecto de Coca-Cola. Quanto à assistência de enfermagem, né, durante a hospitalização, a equipe de enfermagem, quando o paciente, né, tem essa disfunção e está internado, nós, né, profissionais da enfermagem, devemos encaminhar o paciente para pesar e realizar balanços hídricos, tá? De modo a acompanhar a recuperação da função renal. Oferecer uma dieta com restrição em sódio, né? Água e proteínas, de modo a diminuir o edema, a pressão arterial e o risco de uremia.
Em nível ambulatorial, né, os profissionais eles devem salientar a importância do acompanhamento e da adesão ao tratamento, bem como orientar esse paciente ao repouso, né, que deve ser feito com os membros inferiores elevados, para reduzir assim o edema, o inchaço, né, e sobre a necessidade de pesar-se diariamente. Instruir o paciente a notificar ao profissional que está acompanhando, informar, né, a esse profissional os sintomas que ele está apresentando, como por exemplo, fadiga, náuseas, vômitos e diminuição da urina. Orientar a família quanto à participação no tratamento, tá, e acompanhamento, recebendo de forma objetiva informações sobre o que está acontecendo, tá, tendo suas perguntas e suas dúvidas respondidas e esclarecidas. E para finalizarmos, né, o último distúrbio urinário é conhecido como insuficiência renal aguda, tá? Que é caracterizada pela perda súbita, ou seja, de forma inesperada e quase completa da função renal, tá? Essa perda, ela vai causar diminuição da filtração glomerular, ou seja, os rins, eles não vão mais conseguir filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas, né, que precisam ser eliminadas através da urina, resultando assim em uma retenção de substâncias, né, que seriam eliminadas pela urina, como a ureia, a creatinina, o excesso de sódio, de potássio, de água e de outras substâncias presentes na urina que são tóxicas. A insuficiência renal crônica é uma deteriorização progressiva e ela é irreversível. Uma vez adquirida, não tem mais volta, não tem cura, tá? Tem tratamento. Geralmente ocorre como consequência da insuficiência renal aguda, né, de glomerulonefrites e de intoxicações graves. Quanto aos sintomas, né, o paciente ele pode apresentar uma letargia, que é uma lentidão, náuseas, vômitos e diarreia, pele e mucosa geralmente vão ter, né, aspectos de seca e desidratada. Hálito urêmico, o que é o hálito urêmico? É quando a respiração ela pode ter o odor, né, de urina. Sonolência, queixas constantes de cefaleia, pode apresentar abalos musculares, como por exemplo convulsões, arritmias e até mesmo parada cardíaca nos casos graves. O volume da urina, né, vai estar diminuído, valores de ureia e de creatinina no sangue vão aumentar de forma gradativa e o paciente ele também pode apresentar uma anemia, né, que pode acompanhar essa insuficiência renal devido a vários fatores, como por exemplo lesões gastrointestinais sangrantes, redução da vida das hemácias e da produção de eritropoetina. Quanto ao tratamento, né, da insuficiência renal aguda, nós temos a diálise, tá? Então, a diálise, ela pode ser classificada de duas formas: diálise peritoneal e hemodiálise. Então, a diálise peritoneal vai ser um tratamento pelo qual vai se introduzir um líquido estéril, né, no abdômen, na cavidade abdominal desse paciente, por meio de um catéter. Então, o peritônio, né, vai ser banhado com este líquido estéril, tá, dialisador, que vai fazer a remoção das substâncias tóxicas presentes no organismo. Então, a quantidade do líquido infundido e a duração dessa infusão, né, vão variar de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada indivíduo. Então, na diálise peritoneal, a gente coloca, né, um líquido estéril no abdômen desse paciente para que ele consiga eliminar as substâncias tóxicas. Ou o tratamento pode ser feito com a hemodiálise, que é um processo pelo qual é feito, né, uma punção, uma fístula, né, arteriovenosa. Fístula significa, minha gente, é uma punção, né, uma junção da artéria com veia, tá?
quando a gente coloca um catete de longa ou de curta duração em uma fístula, né, que é a punção de uma artéria e veia ao mesmo tempo. E aí o sangue desse indivíduo, ele passa por uma máquina, tá? E essa máquina, ela vai fazer a função do rim, tá? Então, ela vai filtrar o sangue daquele paciente, porque o rim, ele não tem mais essa capacidade, ele perdeu a capacidade de filtrar. Então, quem vai fazer essa filtragem é a máquina, para que possa eliminar substâncias tóxicas do corpo. E o outro tipo de tratamento é o transplante renal, tá? Uma vez os rins pararam de funcionar, então esse paciente ele entra em uma fila de espera por um transplante, tá? Para que ele receba um novo órgão. E aí, de modo a oferecer uma qualidade de vida melhor, o transplante renal, ele tornou-se o tratamento de escolha para a maioria dos portadores de doença renal crônica, tá? E aí, o rim, ele pode ser proveniente de uma pessoa viva ou de um cadáver humano. Então, uma pessoa viva, ela pode estar doando ela pode estar doando um rim, tá? Já o cadáver, ele pode estar doando os 2 rins. Geralmente, a diálise peritoneal e a hemodiálise são tratamentos utilizados, né, por pessoas que estão doentes, por doentes renais crônicos, até eles conseguirem o transplante, né, que é o tratamento definitivo. Quanto às intervenções de enfermagem, quais são os cuidados, né? Monitorar a função renal através do balanço hídrico e da pesagem diária. Avaliar frequentemente o estado, observando e registrando sinais de comprometimento cardíaco, como também a falta de ar, os batimentos cardíacos, né, ataque cardíaco, os batimentos acelerados do coração, distensão de veias do pescoço. Estar atento, né, e preparada para situações de emergência que podem ocorrer, como por exemplo as arritmias e as paradas cardíacas. Manter a família sempre informada a respeito das condições, auxiliando na compreensão do tratamento. E existem algumas drogas, né, medicamentos que possuem uma grande capacidade de causar lesões renais. Tais medicamentos, tais drogas, são denominados de nefrotóxicas, tá? Porque podem causar danos aos rins, como por exemplo os antibióticos. Nesses casos, a pessoa precisa ter a função renal avaliada cautelosamente durante todo o tratamento. E agora eu vou passar um vídeo para vocês explicando a diferença do tratamento, né, da diálise peritoneal e da hemodiálise.
Então, é um vídeo, né, pequeno, mas que explica muito bem a diferença da diálise peritoneal e hemodiálise. E aqui é um outro vídeo que eu quero que vocês assistam. Na hemodiálise, a água é tratada e purificada através de um sistema especial e misturada à solução de diálise. Essa mistura é chamada dialisato. A máquina de hemodiálise contém uma peça importante que se chama dialisador, um cilindro com 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável composta por orifícios microscópicos. O sangue flui num compartimento e no outro o dialisato percorre em direção oposta. Como a membrana divisória do dialisador é semipermeável, a sua estrutura permite que a água e pequenas partículas possam atravessá-la, realizando as trocas de substâncias por difusão entre o dialisato e o sangue. O objetivo do processo é o mesmo da diálise peritoneal, mas nesse caso, a diferença é que o procedimento é realizado fora do corpo do paciente, utilizando uma membrana semipermeável artificial. Correção rápida dos distúrbios hidroeletrolíticos e remoção de líquidos. Contato frequente com a equipe médica e de enfermagem. Contato com outros pacientes que compartilham a necessidade de tratamento dialítico. Comprometimento dos vasos dos membros superiores, dificultando o acesso venoso periférico. Necessidade de 2 punções a cada nova sessão de hemodiálise. Horários fixos para as sessões de diálise, dificultando viagens, trabalho e estudos. Perda mais rápida da função renal residual do paciente. Risco de infecção de catéter central. Dificuldade de locomoção para os pacientes com limitações físicas e os que residem longe dos centros de terapia. A intermitência do tratamento gera instabilidade hemodinâmica e maior oscilação de peso e pressão arterial. Necessidade de um maior controle da dieta e da ingestão de água no intervalo entre as sessões. Olá, tudo bem? Hoje irei falar sobre a importância do balanço hídrico e os cuidados de enfermagem. Acho que essa é a parte mais fundamental de monitorizar o paciente. O balanço hídrico representa toda a função de monitorizar todos os tipos de líquidos administrados e eliminados pelo doente durante um determinado período. O mesmo em condições normais poderá receber líquidos por via oral, alimentos, água endógena e exógena, e ter perdas pela diurese, evacuações e pela parte sensível, pulmões e pele. Todo o medicamento administrado tanto por via oral como endovenoso são incluídos como ganhos, balanço positivo. E o débito de sondagem vesical, drenos, vômitos e evacuações líquidas como perdas, balanço negativo. Há também casos quando ocorre balanço igualado. É de extrema importância o técnico de enfermagem realizar as anotações rígidas do balanço, e através dela indicará boa ou péssima evolução clínica do paciente. Poderá indicar através do balanço juntamente com os exames laboratoriais o início de outras patologias. Mas o que pode se considerar como ganho? As dietas por sonda nasogástrica, sonda nasoenteral, ostomias, ingestão de água, sucos, chás, sopas, terapia medicamentosa de soros, medicações com diluição, drogas vasoativas, drogas sedativas em soro, sangue, plasma, nutrição parenteral prolongada ou total. E o que pode se considerar como perda? Eliminações vesicais intestinais presentes em forma líquida e semilíquida, vômitos, drenagens, secreções, sudorese, linfa. E como calcular o total em controle de balanço hídrico? Em ganhos, se for de terapias medicamentosas, anotar todas as vazões totais infundidas no paciente naquele período em uma tabela de ganhos por soros. Anotar a ingesta líquida, se houve uma boa aceitação ou não, em uma tabela onde indica as dietas por via oral. A vazão de infusão da dieta enteral por bomba infusora também é contado, e extremamente importante.
Em perdas, se for por sondagem vesical, anotar a cada 2 horas o total da diurese presente em bolsa, ou drenos. Mas se a sonda gástrica ou enteral estiver aberta para drenagem, realizar a anotação do débito total. E se houver perdas de fluidos gástricos por via oral, anotar como perdas no final do plantão. Para fazer a contagem do balanço hídrico, devemos no final de 24 horas, somar o total de ganhos e de perdas e subtrair um do outro. Visto como nesse exemplo. O doente recebeu 1.500 ml entre dieta e medicações e eliminou 900 ml entre diurese e outras drenagens. 1.500 menos 900, totalizando 600 ml. Portanto, o balanço das 24 horas neste caso é positivo, pois o doente teve mais ganhos do que perdas. E anote o resultado final no balanço, e havendo qualquer alteração, comunicar ao enfermeiro plantonista e ao médico plantonista. E atribuição obrigatória ao técnico de enfermagem tanto em UTI, quanto a unidades de internação, que requerem controle rigoroso do balanço hídrico, fazendo parte dos cuidados de enfermagem. Anotar todas as medicações infundidas, administradas, dietas oferecidas e as recusas, eliminações vesicais e intestinais. E anotar suas características, débito de drenos e seu aspecto, durante seu plantão. Espero que estas informações aumentem seu conhecimento. E obrigado por assistir meu vídeo. Então, finalizamos, tá? Essa aula de sistema urinário. E eu espero que vocês tenham entendido. Se surgiu alguma dúvida, a gente esclarece na nossa próxima aula online, tá? Obrigada a todos e fiquem com Deus.